Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker, que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional e exclusivo para vocês inscritos no nosso canal tá aqui, ó, Godoy1x, que te dá 200% de bônus no seu valor depositado. O link eu deixo na descrição do vídeo, também vou deixar aqui no nosso comentário fixado. Acessa o nosso link e aí na hora que você realizar o seu depósito, você vai preencher Godoy1x, aí você pega o seu bônus de 200%. Rodada de hoje que você pode aproveitar: Real Madrid e Valladolid, Criciúma e Grêmio, Fortaleza e Corinthians, São Paulo e Vitória, Internacional e Cruzeiro, além da nossa opção Flamengo contra Red Bull Bragantino. Então aproveite aí na 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x. Fechado? Galera, o Flamengo joga, né, logo mais no estádio do Maracanã, às 8 horas, contra o Red Bull Bragantino, um jogo importante para o Flamengo se recuperar no Campeonato Brasileiro, importante voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui a provável escalação, já temos a provável já estreia do Michael, e aí é importante ficar, né, de olho numa situação que pode acontecer dentro de campo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Só que antes, né, o Flamengo tem ali um acerto já com mais um reforço, que é o lateral esquerdo Alexandro, experiente Alexandro, e conhecido, né, do técnico Tite, o treinador do Flamengo, quando era treinador da seleção brasileira, costumava, né, convocar o Alexandro, então não tem nenhuma novidade ali sobre reconhecimento do atleta, o que é uma vantagem. Vamos lá. O ideal e o real. É importante a gente pontuar isso. O ideal, o Flamengo já tem o Ayrton Lucas e o Flamengo tem o Vinha. A partir do momento que o Vinha teve uma lesão, e uma lesão grave, né, porque acabou pegando ali até o famoso LCA, né, aquele famoso do ligamento cruzado anterior, que persegue tantos atletas, né, essa lesão no joelho, que ele tenha já uma pronta recuperação, mas aí é evidente, né, que demanda um pouquinho mais de tempo. Algumas pessoas falam de janeiro. Essa recuperação ela tem cada vez mais até, cara, hoje com a medicina, a evolução, você está conseguindo, né, sempre um pouquinho anteceder, mas antigamente você poderia colocar aí um bom tempo de LCA, poderia colocar um bom tempo aí, um bom tempo. Mas de qualquer forma, imaginando que hoje, né, os atletas até têm uma recuperação um pouco mais breve e mais branda também, vamos falar aqui para janeiro, talvez até ali fevereiro, talvez ele perca um pedaço da pré-temporada, sim. O ideal diante desse cenário era o quê? Já que o Flamengo já tem o Ayrton Lucas, que o Flamengo tem o Vinha, e aconteceu, né, esse eventual problema com o Vinha, era o Flamengo utilizar a sua terceira opção no elenco, que deveria ser um garoto, né, possivelmente, para a tua folha salarial não ser tão alta, um garoto, né, que tá indo bem, que o Flamengo está desenvolvendo, que eles vejam que esteja apto para suprir essa necessidade, porque vai ter um número de jogos elevado. Engana-se, né, quem acha, pô, a gente está entrando aqui em setembro, praticamente não vai jogar bastante. O Alexandro vai jogar bastante, né, mas aí voltando pro ideal, poxa, tem ali, né, o garoto, pô, tá preparado ali, já pegar uns números de jogos ali interessantes, beleza, esse é o ideal, mas não é o real. Na real, não tem lateral esquerdo. Tanto que, quando o Flamengo precisava de um lateral esquerdo, porventura não tinha um ou outro, ou o Ayrton ou Vinha, era o Léo Pereira. E o Flamengo não pode correr o risco de uma temporada que ele está em 3 competições, ele jogar com um zagueiro improvisado na lateral esquerda, que por mais que tenha ali, pô, né, tente ali, fez bons jogos até o Léo Pereira, mas, pô, isso pode ser o estopim pro Flamengo não conquistar um título. Pode, óbvio que pode. O Ayrton Lucas já está com uma carga de minutos elevadíssima. O Ayrton está com uma carga de minutos elevadíssima, desde lá do início do ano. Tem muito jogo pela frente. Se ele não tiver apto, você não ter ninguém, vai pegar muito mal para quem gera futebol. Então o Flamengo faz um grandíssimo investimento, no Alexandro, que tem capacidade até para se tornar, né, um titular do Flamengo, tendo condição física. Eu acho que a gente está falando de um atleta de um perfil, de um estilo diferente, atingiu um nível diferente na carreira. Agora, além dessa idade, né, a questão da lesão. E é como ele volta pro futebol brasileiro, a demanda de recuperação é um pouquinho menor. E aí, né, isso tudo fisicamente a gente pode até falar mais um pouquinho mais à frente. Mas, sem dúvida nenhuma, o Flamengo precisa e pegaria muito mal não ter. Com isso, ele fica com 3 laterais. Ah, tem proposta? Não tem. Não tem proposta para Vinha, não tem proposta para Ayrton Lucas. Pro Vinha até um pouquinho mais, né? Com a lesão, não tem proposta para Ayrton Lucas. O Flamengo pretende vender? Eu não tenho essa informação, tá? Então, assim, a informação ela é essa. O Flamengo tem um acerto com o Alexandro. Agora vai pegar todo esse acerto verbal, né? Passa para o papel e vão alinhar já mais esse reforço até dezembro de 2026.
é esse acordo do Flamengo, então, com o Alex Sandro. Havia um certo desejo do atleta, né, de voltar ao Brasil, mas havia uma certa incerteza natural também, porque é um novo propósito de vida. O São Paulo, por exemplo, consultou o jogador, vinha já falando sobre né? Mas no caso, o São Paulo que estava falando com o atleta, mas ficou definido então o acerto com o Flamengo. Certamente nas próximas horas a gente já terá essa proposta oficializada e o anúncio do atleta, né, já nessa semana, tá? Bom, temos estreia já hoje no Maracanã. O amigo que estiver com a gente já chega junto, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Faremos a nossa live pré-jogo direto lá do Maracanã. Você vai poder até acompanhar já o Michael em campo. E após o jogo, claro, estaremos lá para fazer o nosso pós. O Michael já estreia com a camisa do Flamengo. É um ataque do Flamengo bem rápido, né? Teoricamente, esse ataque, num jogo fora de casa, que você joga por transição, são 3 caras bem velozes, né? Michael na esquerda, olha só. Michael na esquerda, Luiz Araújo pelo lado direito e Bruno Henrique. Time bem rápido, né? O Flamengo vai a campo aí, ó, com o goleiro Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz. Olha o lateral esquerdo, quem é? Léo Pereira. Alan, Pulgar, Gerson. E aí o trio Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Eu acho que quem acaba destoando um pouquinho aqui acaba sendo o Alan, né? Léo Ortiz, né? Aí a gente tem que saber sobre a recuperação do atleta, como o atleta está pós esse jogo da altitude. Que jogo do Léo Ortiz, hein? Fez uma grande partida, hein, cara? Fez uma grande partida. E é aquilo que a gente sempre tem que pontuar com o Léo Ortiz e dar todo o mérito pro atleta e o reconhecimento. Ele é um zagueiro, por mais que esteja ali se ambientando, ele tá jogando bem como volante. As movimentações, elas são completamente diferentes. Um volante ainda na altitude. Como eu mostrei pra vocês em alguns momentos, o Flamengo estava até marcando um pouco mais alto no primeiro tempo. Agora você imagina um zagueiro. Quantos zagueiros? Façam essa reflexão, que aí eu acho que a gente vai ter o devido mérito ao atleta. Quantos zagueiros, com a idade já do Léo Ortiz, porque ele não é um garoto de 21 anos, 22 anos, conseguiriam desempenhar de uma forma tão honesta, de uma forma assim tão correta? Comete os erros dele, não vou enganar vocês, óbvio que comete. Mas, gente, o Alan não comete. Então, assim, proporcionalmente, tem ido muito bem. Agora a gente não sabe, né? Se tem uma condição física, se ele joga já uma partida, começa como um volante, por exemplo, já pode desencadear um problema. O Flamengo vai precisar do Léo Ortiz, seja em qual posição for. Gostaria até de vê-lo um pouquinho mais como zagueiro, confesso a vocês. Mas, de qualquer forma, tá aqui o Alan, Pulgar e o Gerson no meio de campo. E esse ataque super veloz com Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Eu tenho uma curiosidade sobre, pegando o time, vamos pegar aqui um aspas, titular do Flamengo, com o Michael fazendo a função do Everton Cebolinha e tendo toda a estrutura do Flamengo, do time titular, que tem ali o Ayrton Lucas, como vai ser Ayrton Lucas e Michael? Existe uma enorme possibilidade para esse início, né, do trabalho ali do Michael, esse retorno do Michael, eles baterem cabeça. Uma enorme possibilidade, por característica de jogo e por falta de entrosamento eles baterem cabeça. Da mesma forma que o Ayrton Lucas batia a cabeça com o Everton Cebolinha lá atrás, no time alternativo do Dorival Júnior, e a gente tá falando logo que o Everton Cebolinha chegou, e aos poucos que acabou andando, e nessa temporada ficou um pouco mais claro, demandou um pouquinho mais de tempo, pode acontecer quando a dupla for Michael e Ayrton Lucas. Pode ser que eles batam ali um pouquinho de cabeça por causa de quem vai estar no corredor mais externo, o outro vai estar por dentro, quando um estiver por dentro. Entrosamento mesmo, porque ali tem que existir, né, um diálogo tático, né, entre o jogador que trabalha na linha mais à frente e o jogador que trabalha na linha mais atrás, sendo que eles trabalham horizontalmente, né, na mesma linha, né, quando a gente fala sobre largura do campo. Então, uma curiosidade. Com o Léo Pereira, não. Com o Léo Pereira, o Michael tem até mais liberdade hoje, vai ter toda a liberdade, que o Léo Pereira não é o lateral, né? Então o Léo Pereira vai tentar ali fechar um pouquinho mais, joga um pouquinho mais por dentro, e o Michael que vai fazer essa largura do campo na fase ofensiva. Até a gente pode dar mais pra frente, eu trago, falando sobre o Alex Sandro, sobre essa característica um pouquinho mais tática aí desse novo jogador do Flamengo, tá? Em breve já vai ser assinado esse contrato e as minutas todas, tudo certinho. Então é isso, galera. Até logo mais. Estaremos lá no Maracanã, eu conto com a presença de vocês, com a sua companhia. Deixe o seu like, deixe sua curtida, se inscreva por aqui. A gente vai falando diariamente sobre o nosso Flamengo. Um forte abraço a todos, se cuidem e valeu!